dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem cobertamente. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, teus altares, Senhor, teus altares, Senhor. A minha alma suspira e desfalece
átrios. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa de andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus.
Bom dia a todos. Aí, que bom que você veio, que bom que você reservou esse tempo para estar aqui na casa do Senhor, para a gente estar louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus e juntos, como família, como igreja. E você que está em casa aí também, reservou esse tempo para estar conectado aí junto com a gente aqui, e para estarmos louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus e também aprendendo um pouquinho mais da palavra dele. E tenho certeza que Deus tem cuidado de você, tem cuidado de cada um de nós. E estamos aqui com saúde, Sexta-feira a gente estava com muito calor. Aí ontem a gente estava com muito frio. E haja saúde para aguentar, toda essa oscilação de temperatura. Mas mesmo assim Deus tem cuidado de nós. Essa noite caiu uma chuvinha e foi pouquinho, mas é o Deus cuidando de nós também, Sabemos que precisamos mais, mas Ele está no controle de todas as coisas e sabe o tempo certo para cada coisa. E se você está aqui essa manhã, se você reservou esse tempo para estar aqui ou para estar em casa, é o tempo certo, é o tempo que devemos, focar no nosso Deus e louvá-lo, engrandecê-lo por tudo o que Ele tem feito, pelo seu cuidado para conosco. Eu queria convidar você a ficar em pé e a gente está orando a Ele. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E mais uma semana se passou e tantas coisas aconteceram, tantas bênçãos derramadas sobre nós, algumas lutas, e com essas lutas também algumas vitórias, e dedicamos a Ti, Senhor, nesta manhã. E estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E estamos aqui, Pai, de coração, para engrandecer o Teu nome. Recebe, Pai, esse momento que vamos ter agora de louvor, a Sua presença, que seja um som suave, agradável a Ti, Pai. Estamos aqui para Te louvar e também aprender um pouco mais da Tua palavra. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente, algum tempo atrás aí, tivemos uma pregação, e que o Joel acabou falando sobre algo e daí eu fiquei pensando nisso, já venho refletindo, sobre vários domingos aí, e é sobre a santidade, do Senhor. E na palavra de Deus, Ele fala que naquele dia o Joel falou assim que é a única característica de Deus, que fala na Bíblia, que fala 3 vezes sempre: santo, santo, santo. E é uma santidade que eu e você, devemos olhar e a ideia, no caso, era buscar, a santidade, É provável que a gente chegue à santidade assim? Não, mas devemos buscar a cada dia, a santidade. E isso tem falado comigo, durante alguns dias aí sobre, santo, santo, santo. Então a única parte. Então quer dizer que isso é muito importante, a santidade do Senhor. E é um Deus, a primeira música fala, é um Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Nessa manhã a gente vai cantar, 2 músicas aí falam sobre a santidade do Senhor. E também lá em Apocalipse, fala sobre milhões de anjos, tipo milhares e milhares e milhões de anjos prostrado, adorando. E uma das coisas que eles só falavam era santo, santo, santo. E eu queria convidar você a como, todos aqueles seres viventes e lá fala sobre toda a criação louvar o nome desse Deus santo. E eu queria convidar você a se prostrar nessa manhã e adorar a esse Deus santo, santo, santo. Santo, 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 Deus onipotente,
o benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Que música linda! Fala sobre muitas qualidades do nosso Deus, do meu Deus. Amém? E esse Deus é o Pai da criação. Ele que me criou, é Ele quem cuida de mim. A gente fala sobre o simples fato de estar respirando, mas que talvez não seja tão simples. A palavra de Deus fala sobre quem pode acrescentar um dia, uma hora, um minuto na sua vida, senão Ele. Então, entramos na presença do Senhor nessa manhã para louvar o Pai da criação. Tua presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia em que eu viver. Presença viemos te louvar com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dás. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia que eu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus. És aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo. Contigo andarei cada dia que eu viver.
próxima música que, na verdade, eu vou tentar cantar aqui, fala-me sobre a santidade do nosso Deus. Queria que você parasse e refletisse sobre a santidade do nosso Deus e sobre tudo que eu e você acreditamos. O motivo de eu e você estarmos aqui, a minha esperança está nele, para que as profecias se cumpram e um dia ele venha nos buscar, venha nos resgatar a sua igreja, a noiva, né? Como fala em Apocalipse. E esse dia vai ser maravilhoso, fantástico. E que eu e você, a gente possa estar refletindo o verdadeiro sentido de eu e você estarmos aqui nessa terra, não somente hoje aqui, mas nessa terra, de fazer esse Deus conhecido, esse Deus que transforma, esse Deus que muda, esse Deus que revigora, esse Deus que dá alegria, esse Deus que dá paz, que nos conforta. E você e eu, a gente possa estar refletindo, né, sobre esse Deus santo, santo, santo. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido de cores vivas, já posso ouvir seus trovões. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Louvores ao Rei dos Reis, és
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Queria cantar com vocês, só as vozes. Essa parte do Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. É isso, Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque é o Senhor que era, que é e que há de vir. O Senhor vem buscar a tua igreja. Estamos aqui, Senhor, para glorificar o seu nome, para declarar que só o Senhor é santo. E estamos aqui nessa manhã, Pai, porque queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. E queremos dizer, como diz a música, que és tudo para mim. Não existe nada mais importante nesse mundo do que o Senhor para nós. Colocamos nas Tuas mãos, Pai, esta manhã e recebe esse louvor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Temos alguns avisos, bem rapidinho. Então, dia 6, agora terça-feira, às 20 horas, teremos assembleia. Então, aos membros da igreja aí, você que é membro, né, está convocado aí a comparecer à assembleia. Então, vai ser no Veredas das Araucárias, ali às 20 horas. Então, devido ao espaço mesmo, né, então, para a gente poder estar fazendo a eleição da nova diretoria, tem os informes financeiros e alguns assuntos assim para serem tratados ali. Então, contamos com a presença de cada um dos membros. E a assembleia daí não vai ser transmitida, né, online, pelo fato de ser uma votação também. Então, contamos aí com a sua presença. Então, a gente vai estar seguindo todos os protocolos de segurança, né, com álcool, distanciamento, higienização, tudo. Então, você pode ficar bem tranquilo, né, que o local vai estar todo limpo, preparado aí para a gente poder estar fazendo essa assembleia. Tá bom? Conto com a presença de cada um de vocês. Teremos também o Dia das Crianças. Vamos ter o Dia das Crianças aqui, vai ser um drive-in aqui na igreja. Então vai ser no dia 17 de outubro, né,
Então vai ter historinha, vai ter música. Só que pelo fato de a criançada não. Eles não conseguem fazer o distanciamento e essa coisa aí. Então a criançada, eles são muito de, né, de se ajuntar e se abraçar e estar junto. Então, aí a gente teve essa ideia de fazer um dia das crianças, um dia especial aí para a criançada. Então, se organize, vai ter as inscrições ali para você tá organizando os horários para não vir todo mundo no mesmo horário, encher o estacionamento e não dar certo. Então você pode estar aí agendando um horário para estar vindo aí a trazer sua criança aqui, né? E você pode vir com seu carro aí. E vai ser um tempo gostoso aí de investimento também na vida das nossas crianças aí. Amém? Aí você pode estar procurando o pessoal aí do Ministério Infantil aí também para tá vendo, ou até mesmo os pastores, e a gente tem mais informação aí sobre isso. Tá certo? O senhor aí pediu para a gente estar orando aqui como igreja nessa manhã pela mãe dele, que falou que não está nada bem. Então eu queria convidar você a ficar em pé aí, a gente está orando ao Senhor, e você pode estar orando aí, intercedendo, né, pela mãe do seu Ari. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o seu nome, né, por essa manhã, e agradecemos pelo seu cuidado para com cada um de nós, e pedimos agora em especial, Pai, pela vida da mãe do seu Ari. Tem passado por algumas dificuldades, o Senhor conhece melhor do que todos nós aqui, e pedimos que o Senhor tenha misericórdia da vida dela, que o Senhor esteja com ela, e o que vem ao meu desejo agora no coração é que o Senhor tire toda a dor que ela venha estar sentindo, e mais do que o nosso pedido aqui, que o Senhor cumpra com a sua vontade, Pai, na vida dela, que o Senhor cumpra com o seu querer. E sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, como cantamos nessa manhã, é o Deus onipotente, onipresente, e sabemos que o Senhor pode curá-la, o Senhor é o médico dos médicos, mas queremos que o Senhor cumpra com a sua vontade. Tenho certeza que essa é a vontade do seu Ari, da sua família também, para que o Senhor cumpra com a sua vontade, Pai, na vida da mãe dele. Mas pedimos, Pai, né, se possível, tira toda e qualquer dor, Pai, que ela venha estar sentindo, e cuida, Pai, dela, em nome de Jesus. Também sabemos que tem outras pessoas passando por alguma dificuldade de saúde. Que o Senhor esteja presente, Pai, na vida dessas pessoas, cumpre com a sua vontade, com o seu querer, e o Senhor possa estar, né, dando os médicos certos, né, na hora certa também, com os remédios certos, para que venham estar sendo curados e também possam glorificar o Senhor através, né, de uma doença, mas com a cura podemos também glorificar ao Senhor. É isso que pedimos e colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Queria chamar o pastor Joel. Bom dia, família. É o primeiro João. Precisa? Ok. Não me acostumei com essas coisas ainda. Mas só um recadinho, você que está em casa, prepare os alimentos para, ao final estaremos partilhando a ceia do Senhor. Então prepara lá suco, se você quiser usar o vinho você usa, um pedaço de pão, e
você vai poder participar também da ceia do Senhor, como nós estaremos aqui partilhando nesta manhã. Fomos conduzidos à presença de Deus. E é com essa atitude que vamos permanecer para contemplar aquilo que Deus nos comunica e nos ensina em sua palavra. Com certeza você já está com a sua Bíblia aberta em 1 João. Tá certo? Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos. E a sua verdade não está em nós. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então estamos vendo as alegações que pessoas estavam fazendo ali naquela comunidade da igreja. E isso nos ajuda e nos leva também a confrontar as próprias realidades do nosso cristianismo. É impossível ter comunhão, seja com os irmãos, com a igreja ou com Deus, vivendo uma vida nas trevas. Isso não existe, é impossível. Você não usa essas duas coisas na mesma frase, elas não coexistem. Essa era a primeira alegação que a gente viu. Não estamos vendo ainda. Mas esse povo da mídia é muito bom. Aí vimos as duas primeiras alegações. Tenho comunhão com Deus, né? Não tenho pecado. E hoje vamos ver a terceira alegação. João basicamente está tratando desde o princípio aquilo que trava, destrói e corrompe a comunhão. Por isso ele declara em 1 João 7, na parte final, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E ele vai tratar sobre isso até o final do versículo 2, que é onde nós estamos hoje. Esse bloco é muito importante. Como Deus tratou do pecado e como nós, como cristãos, temos que tratar do pecado. E haviam alegações estapafúrdias, falsas, tremendamente erradas, muito perigosas. A primeira delas, não tenho pecado. E agora vamos ver então, nessa manhã, a terceira alegação, está no capítulo 1, versículo 10. Se afirmarmos, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para facilitar nossa compreensão, estruturamos ali a maneira como João está dizendo. Pode passar o próximo. Essa é a afirmação: não tenho cometido pecados. Aqueles falsos mestres, aqueles falsos ensinadores, eles criam que tinham ascendido uma condição espiritual iluminada tão elevada que os tornara incapazes de pecar. Essa afirmação é um pouco diferente da do versículo 1:8, ainda que relacionada, mas é diferente. Na 1:8 está escrito assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, ou na revista atualizada, que não temos pecado. E no versículo 10 está escrito, se afirmarmos que não temos cometido pecado. João escreveu exatamente com essa ideia. É que no versículo 8, ali João usa o substantivo. E no versículo 10, usa o verbo. Muito bom, Joel, não entendi nada. Eu também não, né? É meio complicado. Qual é a diferença? Vou tentar explicar a pequena diferença, ainda que estejam relacionados. Substitua ali, por exemplo, a palavra pecado pela palavra falha. Então no versículo 8 ficaria assim: se afirmarmos que estamos sem falha. Quando eu afirmo isso, quer dizer, eu sou uma pessoa sem falha, perfeita, impecável. Agora, se eu usar a mesma expressão no versículo 10, ela ficaria: se afirmarmos que não temos cometido falhas. Percebe a diferença? Na primeira ele está dizendo da sua natureza, a sua condição, o seu estado. Aqui, João está se referindo às coisas que ele faz de errado. As falhas, no caso aqui, aos pecados. Eles estavam afirmando, não temos cometido pecado. E a forma, o tempo verbal que João se utiliza aqui,
ele traduz exatamente essa ideia. Não temos cometido o pecado. No versículo 8, ele está dizendo, eu não possuo mais essa natureza. A minha natureza espiritual, ela é intocável agora. Não, o pecado já não me atinge. Eu sou intocável. Sou perfeito. Mas agora João está falando aos atos, por isso ele usa um verbo, aos pecados que eu cometo. E essa compreensão os impedia de vir que realmente pecavam, de admitir o pecado nas suas vidas. Só que fazer de conta, em nossos dias de queimada, é como tapar o sol com a fumaça. Né? Não resolve, só complica. Somos levados, aquelas pessoas eram levadas por caminhos enganosos. E jamais eles iam experimentar o perdão, a purificação do sangue de Jesus. Jamais eles poderiam voltar a ter a comunhão. Porque Deus está na luz, quem vive nas trevas não tem comunhão. Isso é algo terrível. Mas mais terrível ainda do que isso é a realidade. Veja o que João diz então, a realidade. Qual é a realidade? Fazemos a Deus mentiroso. Uau! Isso é algo muito sério, muito grave. Deus é verdadeiro, Ele afirma ser verdadeiro. A mentira não faz parte. Eles criam que não pecavam. E João, então, aqui está apontando algo mais grave. Deus é luz. Ele está na luz, Ele anda na luz. E para se manter em comunhão com Ele, Ele diz que você tem que andar na luz. Como que Ele pode mentir, sendo Ele puro e perfeito? Por quê? Tudo começou. Essa expressão começou há muitos anos atrás. Quando um ser maligno e terrível chegou para o primeiro casal, particularmente para a primeira mulher, e disse assim: é assim que Deus disse? Ele jogou dúvidas sobre o caráter e sobre a veracidade das palavras de Deus. É assim que Deus disse? Negar tudo o que Deus ensina e diz sobre o pecado. Olha, no dia em que você comer, certamente você vai morrer. E a serpente, naquele dia, contradisse. Não, Deus não está falando a verdade para vocês. Nega tudo então o que Deus ensina sobre o que Ele diz sobre o pecado. Romanos 3:4 diz assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas ele estava dizendo exatamente o contrário. Aquela alegação tornava Deus mentiroso, imputando falsidade ao veredito que culpa o pecador, nega a natureza perdoadora de Deus como o único meio real de perdão. E toda ação que Deus fez para salvar o homem, para perdoá-lo, para restaurá-lo, para purificá-lo, faz Deus um mentiroso, e um mentiroso tolo. Por quê? Porque Ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer pelos pecadores que acham que não são pecadores. Que tolice Deus estava fazendo. Dizer que não comete pecado e tratar do pecado de maneira tão liviana é fazer de Deus um mentiroso e negar toda a obra, toda a ação de Deus. Quando se minimiza então a natureza enganadora, e o pecado é assim, ele é ilusório, é enganador, ele é destrutivo, sombrio. Ao negar essa realidade, tornamos a obra de Jesus fútil e inútil. Pois Ele deu a sua vida por pecadores, pois Deus prova o seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda
pecadores. Quando alguém trata dessa maneira o pecado, ele se distancia mortal e definitivamente de qualquer oportunidade de perdão, da salvação proporcionada pela única maneira que Deus estabeleceu que um homem poderia ser perdoado e salvo, na sua natureza santa, como nós cantamos e louvamos ao nosso Deus, sábia, perfeita e justa. Foi dessa maneira que Ele resolveu salvar o homem. Portanto, é uma forma perigosa, que por si só comprova a natureza destrutiva, disruptiva do pecado, que distorce e corrompe. Não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos de entendimento e separados da vida por Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Sim, as consequências do pecado são terríveis, é afora a parte do poder de Deus, a salvação é impossível. E se você diz que a pessoa alega que não comete pecados, essas coisas não existem, as consequências são imediatas e eternas. Pois declara que Deus é mentiroso e não trata, e quando não se trata o pecado da maneira como Deus o faz, ela está irremediavelmente perdida. Pois ela crê, é um tipo de fé, ainda que uma fé burra, estúpida, falsa, mas é uma fé, que ela não precisa ser salva, porque não tem cometido os pecados, ela não precisa de perdão, não precisa de purificação, ao contrário do que diz. Por isso, quem age dessa maneira, quando não tratamos o pecado com a seriedade, da maneira como Deus diz, nós estamos fazendo Deus um mentiroso. Isso é muito sério. Não podemos tratar do pecado da nossa vida como se ele fosse apenas uma coisa que nos incomoda às vezes. É algo grave fazer Deus um mentiroso, porque desdizemos tudo o que Deus diz na sua palavra. Qual é o resultado de tudo isso? Com certeza não é um resultado bom. A sua palavra não está em nós. Ele disse assim, ele pode estar se referindo a Jesus, ou a mensagem de Jesus, ou as duas coisas, porque logo na abertura do seu livro ele diz assim: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João usa essas palavras se referindo à pessoa de Jesus, mas não podemos dissociar também da mensagem de Jesus. De qualquer maneira, a pessoa está vazia de Jesus e da sua mensagem. Ela não é dirigida, ela não é habitada, ela não é sustentada pela presença e por aquilo que Jesus ensina. Por isso ela faz Deus um mentiroso. Ela está vazia. E veja que essa expressão é paralela com as outras. A sua palavra não está em nós, a verdade não está em nós, não praticamos a verdade, vivemos na mentira. Você percebe como o João quase se torna repetitivo? Mas ele está tentando incutir aquela comunidade a qual ele está escrevendo. Essas alegações são falsas, perniciosas e perigosas. É uma maneira de solucionar, é uma maneira sim, mas é uma maneira ruim, falsa de solucionar e tratar das consequências do pecado. Davi disse assim, no versículo 1, capítulo 51, versículo 2 e 3, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele escreveu isso depois de que Natã foi conversar com ele a respeito do adultério que ele tinha cometido com Batseba. O pecado é como está me perseguindo, é como minha sombra atrás de mim.
Essa é a solução humana. Para de alguma maneira talvez tentar aquietar a sua consciência. Viver segundo as suas próprias leis. Por isso, o caos, a permissividade, a imoralidade. Ah, Joel, aquilo que Moisés falava que era pecado, aquilo que Jesus, Pedro e Paulo, hoje não, hoje nós estamos vivendo em 2020. Naquela época tudo bem, era pecado, mas hoje não. Hoje na moralidade, na sexualidade, nas coisas com relação ao gênero, hoje nós estamos vivendo os novos tempos. Se você vai em um banco, se você vai comprar algo, né, custa R$50 e você paga com uma nota de 100, quanto você espera receber de volta? 50. Mas o caixa te devolve 30. Você gosta disso? Não, mas ele acha que 30 é o que volta. Na conta dele, está certo. Você aceitaria isso? Não. Porque a lei da matemática diz que isso está errado. Você que dirige, hoje eu quero andar que nem os ingleses, quero andar pelo outro lado da rua. Você pode andar. O que vai acontecer? Provavelmente alguém pode pegar você, ou você pode receber uma grande multa. Existe uma lei. Mas com relação à família, ao casamento, à moralidade, à sexualidade, não, hoje existem novas leis. Nós estamos determinando novas leis. Essas coisas não são mais pecado. O homem se distancia cada vez mais da solução que há em Jesus Cristo. Porque praticamente hoje não há mais pecado. Exceto as coisas erradas que fazem contra a gente. Isso sim, é algo terrível, muito ruim. Por isso o homem não precisa mais de perdão. Sua consciência está tranquila, afinal, não temos cometido pecado. Mas o que Deus diz na sua palavra? 1 João capítulo 2, versículo 1. Qual é o resultado disso então? Se alguém pecar. Vamos ler lá? Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, João está dizendo, essa é a realidade. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Meus filhinhos, essa é uma expressão bem comum no livro na primeira carta de 1 João. É uma expressão bastante carinhosa. João deve estar aqui com mais ou menos uns 80, 90 anos de idade. É uma expressão muito cuidadosa. Ele está tentando atingir o coração dos seus leitores. Ele demonstra essa afeição, mas também o cuidado espiritual, o cuidado pastoral da vida dos seus leitores. Ele tem intimidade com a vida e está bastante preocupado com essas coisas que andavam dizendo ali no meio. Então a legitimidade de João não era somente pelo fato de que ele foi testemunha, as coisas que vimos e ouvimos, isso proclamamos. A base do que vou falar é o que Jesus nos ensinou, mas também no fato do cuidado, não somente porque ele foi uma testemunha ocular, mas pelo cuidado, pelo bem-estar espiritual dos seus leitores, a família de Deus. É uma expressão que retrata um cuidado, um amor responsável por aquela comunidade, meus filhinhos. E ele vai usar essa expressão várias vezes aqui na nossa carta. Outra expressão comum vai ser amados, algumas vezes irmãos. Versículo 12, filhinhos, eu vos escrevo. Eu vos escrevo também é outra expressão bastante comum. Ele já usou no versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Versículo 7, ele também fala, amados, não lhes escrevo. Então, vai ser, no versículo 15 a 17, ele vai usar 6 vezes essa expressão. Então, é uma maneira
bem incisiva dessa intenção que João está escrevendo. Desse objetivo, dessa motivação. Eu escrevo, literalmente ali quer dizer, eu escrevo para vocês. E João então está expressando aqui mais um propósito. No versículo 13 ele falou, para que mantenhais para que tenham comunhão conosco. No versículo 4, escrevemos para que a alegria seja completa. Agora no versículo 2, 1, ele fala, para que não pequem. Eu estou escrevendo para que não pequem. Mas parece contraditório, né? Por que ele acabou de dizer? Que o pessoal estava dizendo que não pecava. E agora ele está dizendo para que não pequem. Aparentemente, João está se contradizendo? Não, ele não está se contradizendo. É que ele está elaborando o seu pensamento exatamente com relação ao que ele acabou de dizer. Que tipo de pecado, quais pecados ele está dizendo que eles não deveriam mais cometer? Pelo menos 2 nós vimos ali. Quais são eles? Alguém que está acordado, me ajude, por favor. Quais são os 2 pecados que João tratou aqui? Pode colar lá. Ou pelo menos, pode ser até 3. Muito obrigado, Viviane. Você salvou o estudo de hoje amanhã. Sim, eu quero que vocês não pequem mais falando essas bobagens. Essas coisas que estão dizendo por aí. Que por si só já são pecaminosas, pretensiosas, são fora da realidade humana. João não está passando apenas informações, mas orientações daquilo que acontece na vida real, na prática da verdade. É uma mensagem que visava a pureza de vida. Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos o pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. João não está dizendo, olha, eu estou escrevendo para que vocês não pequem mais. Então eu vou ler essa carta, vamos zerar. Não, ele falou exatamente o contrário. O que ele está se referindo e logo a seguir ele está dizendo, se alguém pecar. Em que sentido então essa expressão? Quando João usa essa expressão, é alguma coisa semelhante. Abre lá agora para você compreender bem isso. João 5,14. É da mesma maneira Jesus se expressou numa situação. João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus estava propondo para ele que ele nunca mais pecasse? Não, que ele não fizesse as coisas que vinha fazendo. Ou então, a mesma outra expressão semelhante, João 8,11. Ninguém, Senhor, disse ela, declarou-lhe Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, para de viver dessa maneira. Pare de fazer essas coisas. É nesse mesmo sentido. Ficou claro isso, gente? Quando João escreve, para que não pequeis, ele fala, vocês têm que abandonar e deixar de lado esse conceito, essa maneira de viver, não está certo. Abandone isso. Eu estou escrevendo para que não pequeis nessas coisas. Então, nós olhamos isso dentro do seu contexto, daquilo que João está elaborando o seu pensamento. Eu estou escrevendo. Mas aí ele fala então qual é a realidade. Qual é a realidade da nossa vida? Hein, Luciana? Qual é a realidade da nossa vida? Que de vez em quando, né? Só de vez em quando, vamos pecar. Se todavia, se alguém pecar, que expressão. Primeiro, ele chama a gente para a realidade. E bem como no restante da sua carta. Não existe esse perfeccionismo desejado. Ou viver como se o pecado não trouxesse nenhum problema, não nos causasse danos, como se não existisse. Então João quer preservar os irmãos desse mau ensino.
para que o cristão não caísse mais nesse pecado, ou que de alguma maneira ele não seria afetado por essa maneira de pensar. No restante da carta, João também vai elaborar, vai continuar elaborando esse tipo de pensamento. Eu estou escrevendo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, novamente aqui, João escreve, é uma estrutura da gramática, na qual João escreveu, bem interessante, quando ele usa essa expressão ser, com mais um verbo no subjuntivo, na língua grega isso dá a ideia de uma possibilidade, mas é algo que vai acontecer. É uma possibilidade, se alguém pecar, mas não é que nunca vai acontecer. Ele trata como uma possibilidade real e, de fato, nós constatamos, de fato, peca. Se alguém pecar, João está falando a vida como ela é. Onde se vive, onde se trabalha. Para João, o pecado não era um faz de conta. Algo que eu posso achar que é, outro não há. Não, essa vida cristã fictícia não existe. Um mero triunfalismo, não, a minha vida, né, é nas nuvens, é no fogo, é naquelas coisas extraordinárias, né? Essa vida cristã não existe. Supercrentes não existem. Então essas pessoas que faziam esse tipo de alegação da inexistência do pecado, não se viam carentes de ajuda, de defesa, de perdão, de pureza. Porque elas tinham uma natureza já perfeita e no seu dia a dia não cometiam pecados. O que João está dizendo, não se pode dizer que não se tem pecado, como também não se pode dizer que pecado algum é normal na vida cristã. Então está liberado. Né? E infelizmente é dessa maneira que muitas vezes nós nos comportamos. Porque lá está escrito em 1 João 9, né? Se a gente confessar o pecado, ele vai perdoar, né? Então a gente vai levando a nossa vida, depois eu vou lá e confesso. Nós não dizemos isso, mas muitas vezes vivemos como se disséssemos isso. E levamos o pecado de uma maneira leviana na nossa vida. Depois a gente confessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Né? Deus é fiel. Mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel. Que atitude errada, não é isso que João está ensinando. Qual é a verdade que Deus então nos diz? A realidade, se alguém pecar, e pecamos, e temos que confessar. Mas qual é a verdade de Deus então? Alguém acorda o DJ lá? Obrigado. Qual é a verdade que Deus nos dá? Temos um advogado, Jesus o justo. Essa palavra advogado aqui não podemos entender no sentido do advogado dos nossos dias de hoje. Ela é semelhante, mas porque advogado é um profissional, né? Eu queria contar algumas historinhas, mas acho que não posso. Sobre advogado, elas são divertidas. Vai que um advogado está assistindo a gente, né? Aí o cara me processa. Mas não é no sentido profissional, e é o que nós vamos ver agora. Essa palavra é bastante rara no Novo Testamento. No próprio livro de João, e se não me engano é mais João que usa esse termo, essa expressão, ele usa com relação à ação, ao ministério do Espírito Santo. Está lá em João 14, João 16, ele fala assim, eu vos enviarei outro Consolador. Lembram-se disso? É a mesma palavra aqui que João usou para se referir a Jesus e não ao Espírito. Essa palavra, ela significa uma pessoa que pleiteia a causa de outro. É um amigo, um pouco diferente do advogado profissional. Advogados profissionais podem ser nossos amigos, mas naqueles dias era um amigo que era convocado para dar uma assistência em questões legais para alguém que precisasse.
É um amigo a agir em favor diante de uma acusação. Lá em João 15, o que Jesus falou? Não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigos. É alguém que defende a causa do outro. Era definido como alguém que presta a sua presença para defender e interceder por seu amigo. Romanos 8:34. Romanos 8, não Coríntios. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. 9:24. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. É esse advogado, é essa ideia, alguém que está junto para prestar essa assistência, para defender o seu amigo. E aonde que ele está? O texto nos diz, ele está junto ao Pai, os textos que nós vemos, ele está na presença do Pai. Descreve a sua posição, não para defender de juízo. Por que João mesmo nos ensina? Aquele que crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas essa intercessão por causa da culpa, dos pecados que cometemos durante a nossa vida, como Davi acabamos de ler. Meus pecados me perseguem. Lave-me das minhas injustiças, das minhas iniquidades. Parece que João está lendo, né? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos, Ele perdoa nossos pecados, nos purifica de toda injustiça. É exatamente o que Davi fala. Ele pleiteia então pelo perdão e pela purificação da culpa dos pecados que cometemos, até mesmo das nossas presunções, daquilo que nós achamos que não é pecado, da inexistência do pecado da nossa natureza. Jesus é o nosso representante na presença de Deus quando pecamos. Jesus Cristo, que diz o texto, justo. Veja a condição desse advogado, é a condição de Jesus. O amigo representante, nosso intercessor, é justo. Mas no versículo 9, quem também é justo? Está escrito lá, 1:9. Quem é justo? Deus. O intercessor amigo justo na presença de um Deus justo. Coisa maravilhosa. Porque ele guardou e observou todas as coisas. Tudo que a lei de Deus determinava. Obedeceu, praticou. Nele não havia culpa nenhuma, ele agiu de acordo com a lei. E isso é ser justo. Ele cumpriu todos os deveres relativos ao direito às leis. Ele estava correto em todas as suas ações e palavras, motivações e intenções. Ele sempre agiu corretamente. A palavra justo, vou repetir, sempre se refere à conduta, à prática, à correção nas ações. Porque esse pleiteador, essa pessoa que representava o amigo, ele deveria ter condições de representar. Era alguém que não devia estar em débito com o juiz, na presença do juiz. Ele mesmo não deveria ter culpa alguma. Esse representante não pode ser responsabilidade por nada. Ele tem que ser sem culpa. Ele não tem nada do que ser acusado. Por isso, a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 5:21.
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Novamente, Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Por Jesus Cristo. Esse advogado, esse representante, amigo, não tem do que se defender, porque ele realmente era perfeito. Por quê? Porque o pecador não tem argumentos suficientes e convincentes para alcançar o perdão e a pureza dos seus pecados. Não há como ele obter justiça por si mesmo, pelos seus próprios méritos. Assim, o que João está nos ensinando? Aquele que viveu justamente, agora está diante do justo Deus, para interceder em favor, como amigo, daqueles que viveram e vivem injustamente. Você entendeu essa mensagem? Temos alguém que viveu justamente, que agora está na presença de um Deus justo, para interceder por seus amigos que vivem de maneira injusta. Qual é a base de tudo isso? Qual é o resultado? Versículo 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. João aqui usa uma figura de linguagem chamada elipse, quando ele omite uma palavra, mas fica claro pelo contexto, né? E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Propiciação, essa não é uma palavra comum, mas João deixa bem claro que esse representante, amigo, que está na presença de Deus, a interceder diante de Deus por nossas culpas, ele é a propiciação. O que é a propiciação? É o sacrifício que Jesus fez. Quando ele derramou o seu sangue, ele satisfez todas as justas e perfeitas exigências da justiça e da santidade de Deus, para que ele mesmo possa agir em graça, que Deus mesmo possa agir em graça, em benefício, favoravelmente aos pecadores. Ser propício, mas tem essa ideia, hoje o dia está propício para, a gente não usa essa expressão, está favorável para. Não é Deus que tem que se tornar favorável, nós é que nos tornamos favoráveis a receber a graça, em graça para benefício dos pecadores. Por quê? Porque o pecado coloca o pecador sob a ira de Deus. Efésios 5:6, um dos textos, a gente não tem tempo para ler muito, mas vamos ler alguns. Ninguém se engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, ele descreve nos versículos que antecederam, por essas coisas que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Romanos também vai falar, ora a ira de Deus se manifesta e assim por diante. Porque o pecador está debaixo da ira de Deus para ser condenado. Romanos 3, versículos 23, 25 e 6, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue. O que João falou no João 1,7? O sangue de Cristo nos purifica de
todo pecado. Mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos 6:23, vocês conhecem de cor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a justa condenação, mas mediante a fé, acabamos de ler, ele é perdoado e purificado e reconciliado. E se ele está reconciliado, novamente ele está em comunhão com Deus. De onde vem esse conceito então de propiciação? No Antigo Testamento, havia um dia especial na vida nacional. Todo Israel participava desse dia, o dia da expiação. Eu queria que você abrisse o texto lá em Levíticos. Parece que é aquele livro que ninguém lê, né? Mas precisa ler. João lia. Nós não vamos detalhar. Há muitos detalhes aqui. Vou me ater apenas aos temas que João chamou. Mas veja só o que Levíticos, né, fala sobre esse dia. Havia sacrifícios, novilhos, 2 bodes, um era enviado para o deserto, o outro era sacrificado. Uma série de cerimônias. Nós não vamos nos ater a isso. Mas veja o que diz o versículo 16:15. E observe com aquilo que acabamos de ler e ver até agora na carta de 1 João. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Havia toda uma prescrição de como o sumo sacerdote deveria entrar. É como se essas cortinas tivessem fechado e aqui ele faria todo esse processo. Era um lugar chamado Santo dos Santos. E aquilo tinha que ser seguido rigidamente, porque qualquer coisa significaria morte do oficiante. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará sangue para trás do véu. Fará com que o sangue, o que o fez com o sangue do novilho, ele aspergirá, né, sobre a tampa na frente dela. Assim fará a propiciação. É exatamente então, ali estava a arca, e na arca havia uma tampa, e sobre a qual haviam 2 querubins. Essa tampa era chamada de propiciatório. E era ali que então o sacerdote, com o seu dedo, aspergia, passava sangue daqueles animais que haviam sido sacrificados. Ele passava o sangue ali naquela tampa. Mas veja só, volte para o versículo 2. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Naquele dia havia uma manifestação pessoal presente de Deus. Mas por quê? Versículo 21 agora, pula para o 21. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará as iniquidades. Onde é que nós vimos isso agora? No livro de João? Onde é que a gente viu? 1:9. O que diz? Se confessarmos, né? Confessarmos todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Havia confissão. E observe o versículo 30, e esse é o mais importante. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. O que João disse sobre o sangue de Jesus? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Percebe? Confissão, perdão, pureza. Ora, é o que João está falando e ele declara isso agora. Jesus, o intercessor amigo, que não tinha pecado perfeito,
está representando você agora na presença de um Deus justo. Então a propiciação era aquele dia de confissão, de derramamento de sangue, de pureza diante do Senhor. Então, isso estava bem claro. Propiciação, então, é a base para Deus manifestar o seu amor e misericórdia ao pecador. Porque João vai voltar a falar sobre isso, eu espero que você guarde esse conceito. João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ora, você só entende esse versículo se você entender o que é propiciação. Ah, é o amor de Deus, né? Que legal. Não! Você tem que saber o que é propiciação para entender que amor é esse, que oferta, que ação amorosa Deus achou. Ah, Deus é amor. E todo mundo fala, Deus é amor e o amor vale tudo. Que amor é esse? Que Ele foi enviado como sacrifício e derramou o seu sangue. É a base para Deus manifestar o seu amor. E as pessoas não querem esse amor de Deus, porque não se veem pecadoras. Não veem as coisas erradas e barbaridades que fazem e dizem, estão irremediavelmente perdidas. Jamais encontrarão o amor de Deus. Ah, Deus é amor, vale tudo, porque Deus é amor. Ele aceita qualquer coisa. Mentira, fazemos a Deus mentiroso quando pensamos dessa maneira. Porque Ele deu a sua vida por pecadores. Em que Ele, então, ao mesmo tempo, é justo, e sua justiça permanece inabalável e justificador, pela qual Ele aceita o pecador purificado em sua presença. Romanos 3:26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é por nós. Quando pela fé em sua obra, em seu sacrifício, Ele carregou os nossos pecados, suportou a justa ira de um Deus santo contra o pecado e restaura o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Ele atua a nosso favor como defensor. Ele é o justo defensor, na nossa justa defesa, o argumento para o perdão, para que Deus perdoar. Jesus se apresenta: meu sacrifício, meu sangue, é a razão para perdoar essa pessoa. Nós temos uma expressão, eu acho que você já ouviu, né, de alguém desamparado. A gente fala assim, poxa vida, ninguém é por essa pessoa. A gente não usa essa expressão. Coitado, né? Quem é por essa pessoa? O cristão nunca vai poder falar isso. Ah, não tem ninguém por mim. Tua teologia está errada. Ah, ninguém me ama. Você está falando bobagem, está falando mentira. Você está esquecendo o que Deus diz. Jesus é por nós. Quando fazemos as bobagens no nosso dia a dia, quando cometemos pecado, não é bobagem. Pecado é coisa séria. E temos um representante que está lá, presentemente, permanentemente, para interceder por mim e por você. Ele é por nós. E pela fé nesse sacrifício, nossa comunhão é restaurada com Deus. E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Essa expressão declara que a propiciação de Jesus é por toda a humanidade. Há um ramo da teologia que descreve e quer limitar a expiação, a propiciação de Jesus somente sobre os cristãos, sobre os salvos. Mas esse termo é bastante estranho na primeira carta de João, porque João usa a mesma expressão em 5,19.
5:19. Yeah. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. A palavra mundo a gente não vai ver hoje porque o nosso tempo já se esgotou. É uma palavra que ocorre, se não me engano, 23 vezes na carta de João, e ela assume diferentes significados, mas nunca se referindo apenas a um grupo seleto. Porque, na verdade, eram exatamente os falsos mestres que estavam dizendo: não, a propiciação de Jesus é só para nós que alcançamos essa espiritualidade e os efeitos, a eficácia do sacrifício de Jesus é só para nós. E João estava dizendo: não, nada disso. Cristo morreu pelos pecados da humanidade. E não somente por causa de um grupo cristãos, o seleto, ou somente sobre os eleitos. Mas isso é uma outra discussão que demanda bastante tempo. Mas na primeira carta de João, a palavra mundo é usada de diversas maneiras. Aqui ela significa Cristo morreu pela humanidade e não somente por um grupo restrito e específico. Mas o mais importante que fica, que haja essa compreensão de que pecado é algo sério, que Deus tratou de maneira séria o pecado e que Ele é o nosso amigo representante, Ele é a nossa propiciação. É esse amor que Deus tem por nós, é essa expressão sacrificial do seu sangue que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. E aqui estamos nessa manhã exatamente por isso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos. Pode parecer redundante, mas não é. Porque se fosse apenas a expressão examinai-vos, nós estaríamos nos examinai-vos. Eu ia olhar para o Hélio, Hélio, as coisas não estão legais aí, coisa e tal. Mas Paulo ele torna particular e específico. Examinai-vos a vós mesmos. E diante da explicação, diante da palavra de Deus, olhe para a sua vida. Há coisas a serem confessadas, há coisas a serem acertadas, há coisas pendentes, há coisas a serem restauradas na sua vida, há coisas a serem purificadas. Ah, Joel, mas é muito sério. Eu pequei a semana inteira. Eu acho que Deus nem quer mais saber de mim. Ah, quantas ideias erradas nós temos com relação ao perdão de Deus, mas também com relação à vida cristã. Deus pode perdoar toda essa injustiça? Pode. Mas não quer dizer que você tem que viver fazendo injustiça a semana inteira também. Alguma coisa tem que mudar na sua vida. Como está a sua vida diante de Deus? Vamos colocar nosso ser diante de Deus. Você que está em casa, também prepare já o seu cálice, o pão. Vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos orar e nos colocar na presença desse Deus. Jesus está por nós. Ele é esse amigo que está pleiteando quando cometemos pecado. Não precisamos fingir que vai tudo bem. Não precisamos falsificar e mostrar aos irmãos uma realidade que não existe. É bobagem, um supercristianismo. Que peso, que carga terrível. Temos que viver com seriedade e buscar a pureza. O que manifestamos aqui tem que se manifesta a partir do momento em que passamos ali do limiar da porta. A nossa vida tem que ser coerente. E é isso que João está buscando. Vida de pureza, uma comunidade de pessoas puras. Não porque elas são melhores do que as outras, pelo contrário, são pessoas que continuamente estão reconhecendo que nem sempre estão vivendo de acordo com os propósitos de Deus,
mas sabem que pode buscar o recurso que Deus já deu, do jeito de Deus, sem precisar minimizar ou fazer de conta que, afinal, esse pecado não é tão sério. Afinal de contas, muita gente faz. Quem não faz isso quando é necessário? E aquelas justificativas estúpidas, bobas, não resolvem o problema do pecado. O pecado tem que ser resolvido do jeito de Deus. E a atitude do pecado para com o pecado demonstra a realidade de onde a pessoa estará na eternidade, se ela não reconhecer e aceitar que precisa somente do sacrifício de Jesus. E se você, como filho de Deus, não trata do pecado, isso vai trazer problemas. Pai, muito obrigado. O Senhor é a nossa propiciação. O perfeito sacrifício de Jesus Cristo, derramando o seu sangue, suportando a justa ira de Deus contra o pecado. A lei nos condena e Ele assumiu a nossa condenação, dando a sua vida, derramando o seu sangue. E Ele se tornou a nossa propiciação, nos tornou favoráveis e pela fé recebemos o perdão e a pureza e podemos novamente ter comunhão com Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a ficar em pé. Vamos cantar uma música, né? Enquanto isso, os irmãos vão estar distribuindo os elementos. E também você pode, se você, né, assim desejar, tiver no seu coração também, você pode estar trazendo sua oferta, né, nesta manhã. E Deus possa estar te abençoando aí também. Sei que Ele tem suprido a sua necessidade. Então, se você estiver preparado para trazer a sua oferta, você pode trazer também durante esta música. Aí depois eu chamo o pastor Joel para conduzir a ceia também. Vamos cantar Átrios do Rei. Graça insondável, Deus nos procurou, propôs uma aliança que nunca terá fim. Pelo sangue de Jesus que nos habilitou, podemos sim nos achegar aos átrios do Rei. Cidade do Deus vivo eterna, milhares de anjos a cantar a vitória da sua graça e do seu amor. Conduziu à presença de Deus.
prestar adoração, para sempre ali estar, na presença santa do Rei. Jerusalém celestial, poderemos sempre ali louvar, prestar adoração, para sempre ali estar, na presença santa do Rei. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício perfeito que obteve para nós perfeita salvação, perdão de todo pecado. Não somente isso, mas Ele vive para interceder por nós, tratando, representando nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa graça, pelo amor soberano do Senhor sobre nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, com base naquilo que Cristo fez. Não temos argumento algum, não temos nada para te apresentar, por isso confiamos naquilo que Cristo fez em nosso lugar, derramando o seu sangue, deixando-se moer ali na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, que nos condenam, mas em graça e misericórdia, o Senhor nos alcançou. E hoje somos teus filhos, pela fé em Jesus Cristo. Por isso celebramos o teu nome. Por isso queremos viver de maneira pura, santa, na tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a andar na tua luz, para que mantenhamos comunhão uns com os outros e também contigo. Em nome de Jesus, amém. Vamos comer o pão e tomar o cálice. Antigamente a gente falava, abrace 500 pessoas antes de ir embora, né? Agora não dá para falar isso. Mas mesmo que o nosso cotovelo fique doído, dá uma saudação, pelo menos olho no olho, né, dos irmãos. Um bom domingo, Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês.